Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula, dessa vez de História e Cultura, certo? Vamos começar conhecendo um pouco sobre as religiões cristãs, tá? Se é religião cristã, então obviamente que elas acreditam em quem? Bem óbvio, né? Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é aquele cara principal que vai aqui nortear todas essas crenças dessas religiões, tá? Há várias religiões cristãs. A gente vai citar aqui 3, tá? Mas há outras religiões também que seguem os ensinamentos desse cara especial aqui, né? Que é Jesus Cristo. Vamos destacar aqui o catolicismo, tá? Que é a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Que todos já conhecem bem. Temos também as igrejas ortodoxas, também são católicas, tá? Mas tem uma diferença, a gente vai já ver. E também as igrejas protestantes, tá? Que são as mesmas igrejas evangélicas. A gente vai estudar essas 3 aqui, mas como eu disse para vocês, as outras mais aí que compõem essas religiões cristãs, tá? Mas vamos fazer um balanço aqui. Ok, são religiões monoteístas, né? Ou seja, acredita apenas em um Deus, tá? Elas têm características muito diferentes, apesar delas seguirem os ensinamentos da Bíblia, né? Que é o livro sagrado para todo cristão, tá? Porque é aqui na Bíblia que tá todos os ensinamentos, o legado, a história de Jesus e antes dele também, né? Já que ela é dividida em 2 testamentos, o Antigo Testamento que fala sobre a criação do mundo e o mundo anterior a Jesus e o Novo Testamento que vai contar aí do nascimento de Jesus até a sua morte, tá? E essas religiões, apesar de terem a Bíblia como livro sagrado, elas têm concepções de religião, de vida, de pensamento bastante diferentes. Então a gente vai ver tudo direitinho aqui, tá? Mas a Bíblia, para as 3 religiões que a gente vai destacar aqui hoje, é importantíssimo, tá bom? Algumas festas que essas 3 religiões aqui tem que seguir à risca, são especiais essas datas aqui. Primeira delas é o Natal, né? Só que o Natal não é comemorado na mesma data para todos, mas a gente sabe que o Natal é uma festa especial, porque comemora o nascimento de quem? De Jesus, é claro, né? Se o Natal comemora o nascimento de Jesus, a Páscoa vai simbolizar a morte de Jesus, todo o sacrifício que ele fez, né, para salvar a todos nós, ok? Então, de várias festas, as mais importantes para as religiões cristãs, que todas 3 vangloriam e comemoram a data, é o Natal e a Páscoa, tá bom? Símbolos cristãos, tem mais símbolos, tá? E toda religião tem um símbolo diferente, mas eu vou destacar esses aqui, que é igual para todas, tá? Primeira delas, a cruz. Logicamente, a cruz é bastante conhecida por todos vocês, né? Ai, professora, mas o que significa essa cruz? Todo mundo vai dizer, mas é a morte, né? Foi Jesus, morreu na cruz. Mas, na verdade, não. O símbolo da cruz representa o sacrifício, tá? Sacrifício de quem? De Jesus, né? Ele morreu na cruz, sofreu horrores para salvar todos nós. Ainda tem gente que não quer ser salvo, né? Então, lá na tua questão 1 de História e Cultura, tá? Vai perguntar qual é o significado da cruz. E tu vai dizer isso aqui. É o sacrifício de Jesus para salvar todos nós, ok? Compreendido? Então, toda vez que tu vê a cruz, tu se lembra. Tem que ser um bom menino, tá? O peixe. Peixinho aqui.
o que é que significa esse peixe. Esse símbolo aqui é bastante antigo, tá? Antes mesmo da religião católica, que foi a primeira a existir, os cristãos já desenhavam esse símbolozinho aqui do peixe, tá? Que simboliza o próprio Jesus Cristo, né? Já que em vários milagres dele, ele fez surgir vários peixes, né? O peixe é a vida, é o alimento. Então, simboliza o próprio Jesus Cristo, tá? Então, peixe, Jesus Cristo, ok? E o pão e o vinho, né? Você vai para a missa, você escuta muito isso na hora da Eucaristia, né? O pão e o vinho. O que é que significa essa dupla aqui? O pão e o vinho. O pão significa o corpo de Jesus, certo? E o vinho significa o sangue, tá? Que também é uma forma de sacrifício, né? Que ele deu o corpo e o sangue dele por nós. Então, o pão é o corpo e o vinho é o sangue, tá certo? Ficou compreendido aqui o significado desses símbolos. Há outros, tá? A pomba da praia também é outro símbolo, mas a gente vai destacar só esses aqui, tá certo? Beleza? Tá, mas onde foi que originou essas religiões, tá? Todas elas a gente já estudou lá na história. Olha que bacana. Nos anos anteriores a gente estudou bastante isso aqui. Como foi que se originou cada uma delas, tá? Mas vamos dar uma relembrada aqui, fazer uma síntese, ok? Para facilitar aí o teu entendimento e refrescar a tua mente. A primeira igreja cristã que surgiu foi a Igreja Católica, tá? A Apostólica Romana, ok? Essa igreja católica lá da igreja bonitona, lá da Viçosa, essa mesmo, tá? Ela surgiu, gente, ainda na Idade Antiga, ou seja, além dela ser a primeira, ela também é a mais antiga, né? Uma das religiões mais antigas da atualidade, na verdade. E a gente pode dizer também que a Igreja Católica é uma das igrejas que tem mais fiéis no mundo inteiro, né? Ainda é a Igreja Católica a primeirona, né? E ela surgiu após a morte de quem? De Jesus, né? Jesus morreu, mas deixou os discípulos deles, né? Que eram os amigos dele, que iam lá espalhar aí os ensinamentos dele enquanto ele estava vivo. Um desses discípulos, chamado Paulo, certo? Começou a levar para frente mesmo. Olha, vamos fundar uma religião com base nos ensinamentos de Jesus, tá? E foi aí que começou os primórdios, né? A Igreja Católica começou a nascer. Pedro e Paulo, que mais tarde se tornaram São Pedro e São Paulo, foram martirizados e mortos pelo imperador Nero. Martirizados? Tipo torturados mesmo. Quando o Império Romano começou a perseguir os cristãos, a coisa ficou muito feia. Eles davam cristão para leão comer, queimavam cristão, penduravam na cruz. Rolou uma perseguição feia mesmo. O doido é que isso só fez com que o número de cristãos aumentasse. A crença deles tinha uma simbologia muito poderosa e um caráter totalmente universal. Quando essa ideologia começou a repercutir entre as camadas mais pobres do Império, os mais humildes começaram a ousar questionar os romanos em vários aspectos. Os cristãos se recusavam a servir o exército, se recusavam a vangloriar o imperador e até a se misturar com os outros que não eram cristãos. Aí chegou um momento em que os romanos desistiram e decidiram mudar de estratégia. Apesar do imperador Constantino só ter aceitado o batismo no seu leito de morte, todos os outros imperadores que se seguiram a ele foram cristãos e com Teodósio o cristianismo ganhou o estatuto de religião oficial do Estado. Em 313, foi proferido o Edito de Milão, concedendo a liberdade religiosa a todos os povos. Logo, toda a corte se converteu à nova religião, e aqueles que eram contra os cristãos passaram a serem a favor. O Papa, e não Jesus, passou a ser o Supremo e considerado o infalível. Você não tinha me dito que o Império Romano do Ocidente caiu em 400 e alguma coisa depois de Cristo? Se a Igreja Católica estava tão amiguinha assim dos romanos, isso não quer dizer que ela também acabou se ferrando? Que ela se ferrou no começo, ela se ferrou mesmo. Mas, amigos, negócios à parte.
A Igreja Católica sobreviveu à queda do Império Romano Ocidental e mais, acabou virando a organização mais poderosa da Europa durante os anos que se seguiram. Certo? Então todas essas duas aqui, a ortodoxa e a protestante, um dia fizeram parte da Igreja Católica, certo? Porque ela foi a primeira. Uma coisa que a gente precisa destacar sobre a Igreja Católica, que todo mundo sabe, né? Mas só vamos lembrar. Ela é comandada por quem? Pelo Papa. O Papa é a cabeça da Igreja Católica. É ele que toma todas as decisões, organiza tudo, tá? Há uma hierarquia muito grande na Igreja Católica. Papa, arcebispo, bispo, padre, né? Tem muita hierarquia, né? Mas o Papa é o chefe de tudo. Outra coisa, a Igreja Católica cultua santos. Tem santo por tudo enquanto. São Francisco, São Benedito, santo de não sei o que, santo de não sei o que. Pois é, a Igreja Católica, ela acredita que algumas pessoas podem ser especiais, né? Podem fazer milagres, que deram sua vida em nome do bem, né? Então essas pessoas viraram santos, ok? Então essas são as principais características da Igreja Católica, a romana, tá bom, meu filho? Vamos agora passar para a Igreja Católica Ortodoxa. Professora, qual a diferença? Não é tudo Igreja Católica, não? Pois é, no princípio era tudo Igreja Católica. Ué, espera um pouquinho aí. Não entendi, eles não eram todos cristãos? É, Pipo, todos eram cristãos. Mas os papas de Roma tinham certas crenças de como o cristianismo devia ser praticado. Isso incluía tudo, desde como ensinar a Bíblia até em que língua as pessoas deveriam orar. E o Império Bizantino tinha ideias diferentes sobre como praticar o cristianismo. E acreditavam que elas também eram corretas. Assim, essa discussão sobre as duas abordagens levou o cristianismo a se dividir em duas correntes. No oeste, o que seria a Igreja Católica Romana, ligada a Roma, e no leste, o que se tornaria a Igreja Ortodoxa de Constantinopla. Ela é uma religião completamente diferente em muitos aspectos, mas também acredita em Jesus, na Bíblia e tudo mais. Vale lembrar que essas diferenças estão bem aqui, tá? No teu texto explicativo, ok? Uma série de diferenças, tá? Mas que tem os mesmos princípios básicos, ok? Vamos passar aqui, né, para a igreja protestante, que é a mesma igreja evangélica, tá? Vale ressaltar que existem várias igrejas protestantes, tá? Você bem sabe disso, né? Que existem várias igrejas evangélicas. A Universal, tem a igreja de lá da Inglaterra, né? A anglicana, existe o calvinismo, existe muitas outras igrejas protestantes. Mas por que é que elas são chamadas de protestantes? Porque começou com um cara protestando, né? Que é o Martinho Lutero. O Martinho Lutero, ele era fã da Bíblia, como eu disse para vocês lá no ano passado. O cara gostava mesmo, estudava, ele fez parte da Igreja Católica. Só que aí quando ele começou a ter acesso a essa Bíblia, ele começou a perceber que muita coisa que a Igreja Católica que pregava não tinha nada a ver com o que estava escrito lá. Ele voltou para a Alemanha e começou a defender que a única salvação era a fé. Mas a fé baseada nas Sagradas Escrituras e, com um detalhe, sem a intervenção da igreja. Olha só. A igreja, como era de se esperar, não gostou nada das ideias de Lutero. Alemanha, 1517. Depois da proposta do Papa de comercializar o perdão, Martinho Lutero fixa suas 95 proposições atacando a igreja. Suas ideias são bem aceitas entre os alemães, mas muita gente se opõe a desordens e quebra-quebra. 3 anos depois, em 1520, o Papa pede que Lutero se retrate.
Lutero queima o comunicado do Papa em praça pública, proclama que a única autoridade são as Sagradas Escrituras e se separa de vez da Igreja. Um ano depois, em 1521, Lutero é condenado pela Igreja e se esconde num castelo onde traduz a Bíblia para o alemão moderno. É isso mesmo, esta aqui é uma igreja luterana que nasceu da rebeldia de Martinho Lutero. Vamos entrar e ver o que ela tem de diferente. A primeira coisa que já chama a atenção é a ausência das imagens da Virgem Maria e dos santos católicos. Para Lutero, eles não deveriam mais ser venerados. Em vez dos santos, Lutero propôs a meditação e a leitura das Sagradas Escrituras da Bíblia, que podiam ser interpretadas livremente. E por causa dessa ideia de Lutero de que a Bíblia podia ser interpretada livremente, é que se tornou possível o surgimento de novas religiões cristãs. Mas Lutero propôs mais inovações. Ele reduziu os sacramentos, fez com que a missa fosse rezada na língua local de cada país e não mais em latim, e defendeu a ideia de que a igreja deveria renunciar a todos os bens materiais, que seriam divididos pelos fiéis. E além disso, ele propôs o fim do celibato para os pastores. E uma série de outras diferenças que tem bem aqui nesse quadrozinho do teu texto explicativo, tá? Pessoal, isso aqui foi só um balanço, tá? A gente já viu nos anos anteriores muito bem sobre a formação de cada uma dessas religiões. Foi só para você entender aí como foi que cada uma surgiu, o que cada uma prega, para a gente entender o que é que a gente está acreditando, né? Porque a religião faz parte da nossa vida e faz parte da nossa cultura, certo? Você vai copiar esse texto explicativo aqui no teu caderno, tá bom? E vai resolver as questões, ok? Qualquer dúvida pode perguntar, mas vamos para o desafio, tá? Vamos para o desafio, que o desafio é importante para ti, o complemento da tua nota, viu, menino? Então se liga. Qual é a pergunta que você deve responder e mandar para mim ainda hoje? Cite 3 religiões cristãs. Cite 3 religiões cristãs, tá? Apenas 3. Já falamos delas hoje aqui. Me manda a resposta ainda hoje, tá, menino? Não esquece, importante para ti. Chamada rapidona aqui. Camila, Gustavo, Camila, Gustavo, Felipe, Camila, Gustavo, Felipe, Gabriela, Camila, Gustavo, Felipe, Gabriela, Jussara, Marina, Alexandre, Marina, Jussara, Alexandre. Chama agora a Tamires, Natanaele, Nayara. Chamei Marina, chamei Tamires, Alexandre, Jussara, Natanaele, Luan e Eric. Luan, Eric e Carlos Henrique. Luan, Eric e Carlos Henrique. Chama agora a Elaine. Elaine, responde a chamada, menino. Para encerrar, falta uma pessoa. Falta uma pessoa que é a Maria Clara. O resto eu vou chamar aqui no bate-papo. Se eu não chamei oralmente, fica de olho aqui no chat, tá bom? E responde. Espero que vocês tenham entendido, galera. Se não entenderam, podem perguntar, não fiquem com vergonha. Assistam essa aula mais uma vez, tá? Tem gente com muita dificuldade na hora de responder as questões, porque não tá ligado, pessoal. Vocês têm que estar ligado, tem que ler aquele textinho que vem antes das questões. Se tu tá tendo dificuldade com a internet, não precisa você estar morrendo atrás de internet. Não, você tira as respostas ali mesmo do teu texto explicativo, que já deve estar copiado no teu caderno. Se tu não copiou, copia, tá? Espero que também você tenha gostado, certo? Qualquer dúvida, pergunte sempre, tá bom? Grande beijo, até a próxima, tchau!